Olá! A partir de agora você acompanha conosco uma conversa sobre os impasses no cenário político que o Brasil vive nesses últimos dias, aqui, na verdade, nos primeiros dias do mês de outubro. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o senador João Capiberibe, que eu agradeço pela presença agora e que convido a fazer uma análise desse momento, dessa conjuntura política que a gente vive. Às vésperas da nossa entrevista, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por fazer uma investigação mais cuidadosa dos gastos de campanha apresentados pela presidente Dilma na última campanha eleitoral. Ao mesmo tempo, o país vive a expectativa se o Tribunal de Contas julga ou não, nesse dia de hoje, em que gravamos essa entrevista, as contas da presidente Dilma em 2014. E na manhã desse mesmo dia, vivemos uma dificuldade no Congresso Nacional em realizar a sessão que julgaria vetos presidenciais. Então, pergunto ao senhor, que representa aqui uma atuação independente dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Federal, senador João Capiberibe, que análise o senhor faz desse momento, com tantos elementos concomitantes, né, estimulando o ambiente político? Olha, é uma situação, no mínimo, curiosa. O Tribunal de Contas, de repente, resolve fazer análise de conta, como deve ser feita, né? E coisa que não fazia há muito tempo, né? De repente, o TSE também resolve investigar. Ou seja, essas instituições que funcionavam com o pé no freio, de repente resolveram acelerar. O Congresso está super com o pé no freio, né? Ninguém consegue, né, ter uma sessão no Congresso porque falta quórum. A presidente Dilma faz uma reforma que não lhe garante, digamos, uma base de sustentação aqui no Congresso Nacional. A sociedade está olhando distante, como se estivesse na expectativa. Mas, afinal, o que está acontecendo no país? Nós estamos vivendo a maior crise de governança pública da história do Brasil. E só que essa crise ela é uma crise que eu diria virtuosa, porque nós estamos vivendo essa crise nos marcos da institucionalidade, que é coisa rara no nosso país. Uhum. Então, nós temos, né, que nos dar, né, por felizes de poder chegar a essa crise e de poder sair da crise dando um passo adiante e não dando um passo atrás, como em geral acontece no Brasil. O Brasil é um país de pouca democracia, não é? Aliás, eu repito, o Brasil do século XX foi organizado por meia dúzia, não é? A gente lembra que a Constituição Republicana de 1891 excluiu o direito dos analfabetos de votar. Só que eram alfabetizados lá no final do século XIX não mais nem que 5% da população brasileira. Portanto, os que tiveram direito político respeitado eram 5% da população. O resto teve os seus direitos políticos cassados. Então, esses 5% organizaram o Brasil do século XX e organizaram para ele. Para eles organizaram o país, moldaram o país à sua imagem e semelhança. E agora nós estamos 30 anos de democracia. E a sociedade quer mais participação. E a participação não é só a garantia dos direitos individuais, de organização, é participação no esforço coletivo, participação no orçamento público. Isso sim é participação. Porque você imagine, veja só, por que temos essa crise? Porque o Brasil está com uma carga tributária beirando 36% do PIB, ou seja, de 12 meses de trabalho de todos nós, quase 5 a gente entrega em moeda sonante na mão do governo. E o que é que ele faz? Gasta mal. Não é? Há um vírus da corrupção entranhado nas estruturas governamentais, mas também, do outro lado, nós temos avanços. Nós temos leis que obrigaram o Estado a prestar contas. Então, expõe tudo com detalhes. A sociedade passa a acompanhar e as instituições terminam num beco sem saída desse momento. O Tribunal de Contas, que nunca trabalhou com tanto afinco, resolve, né, tomar essas contas. O TCE, que são instituições, na verdade, políticas, não é?
Eu acho que o Tribunal Eleitoral, por si só, já diz, é uma instância política que é formada por juízes e por representantes da sociedade civil. O Tribunal de Contas, todo mundo sabe que os ministros dos tribunais de contas, a maioria passaram pelo Congresso, pelo Senado, pela Câmara, então não dá para isentá-los, não, julgamento técnico, não existe isso. E de outro, uma presidente que não consegue acertar o passo, né? Então, isso se chama crise de governança. E eu acho que a gente tem a possibilidade de sair dessa crise. A população está aí na expectativa. Dependendo dos encaminhamentos desses próximos dias, o povo pode vir para a rua ou não. São dias determinantes. Com certeza. Senador, não é estranho, depois de um esforço do Palácio do Planalto em fazer uma reforma ministerial para se aproximar da base no Congresso Nacional, justamente essa reforma reverbera dentro da base a ponto de se pensar em desmembrar o bloco que era capitaneado pelo PMDB na Câmara? Quer dizer, que tempos são esses que a gente vive, onde onde tudo que é sólido desmancha no ar? O que está acontecendo? É isso mesmo que está acontecendo? Apetite insaciável. Apetite insaciável. O patrimonialismo significa o seguinte, né, usar o patrimônio público como se privado fosse. Então, no Brasil, o patrimonialismo, o clientelismo político, você compõe o governo com a sua clientela, não é? E o quesito técnico fica em outro plano. O técnico político, porque você tem uma necessidade de combinar o político com o técnico, não é? O que acontece no Brasil? Se administra o país com um grupo de próximos, né? De parceiros, de amigos, de partidários, de cabos eleitorais que trabalham para si e não trabalham para melhorar a vida coletiva. Então, nós estamos diante... Essa é a crise. E essa reforma administrativa, pífia, aqui para nós. Que reforma administrativa é essa? Reforma administrativa tem que profissionalizar a administração pública, não é? Não dá mais para você assume um governante, tira todo mundo que sabia fazer, né, as coisas. E aí destrói uma série de políticas públicas, né? Acaba aquelas políticas públicas, aí começa tudo de novo, treina, até que o sujeito aprenda, até que essa estrutura burocrática aprenda a trabalhar, terminou o mandato. Essa crise que a gente vive, assim, nós já estamos com o tempo quase estourado, mas vale a pena perguntar assim, o que o senhor acha que vai ser legado desse momento tão atípico que a gente vive na política brasileira? Nós vamos ter um aprimoramento da administração pública, nós vamos ter um aprimoramento dessas relações entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional, que ganhos o senhor vê daí? Olha, com certeza nós vamos ter grandes avanços. Há uma questão que me anima bastante. Nós temos aí em curso várias investigações com gente importantíssima no cenário econômico, outras no cenário político, e as instituições continuam funcionando muito bem. Esse acerto, não é, eu tenho convicção que nós vamos acertar com a pressão popular, porque o que eu vejo é uma expectativa e um silêncio da sociedade. Ela está querendo entender o que está acontecendo. Por que o Congresso não está funcionando? Por que o Tribunal, de repente, o Tribunal de Justiça resolve funcionar? Por que o Tribunal Eleitoral resolve funcionar? Está todo mundo na expectativa, e na hora que a sociedade entender, ela vai vir aqui para dentro, e nós vamos dar a resposta com um avanço enorme. Eu tenho convicção. Gente, eu vou fechar a entrevista com essa mensagem tão otimista nesse momento estranho que a gente vive, né, senador? Muito grata pela sua presença aqui no Argumento. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, faça pelo endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.